Bhajahure Manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bin. Olá, muito bom dia a todos. Como já foi dito no anúncio do programa, meu nome é Swami Trivikrama. Meu nome de batismo cristão é Arthur Bicudo e é um grande prazer estar aqui nesse momento, nesse dia, nesse domingo. Eu fui convidado pela Rádio Mundial para fazer esse programa sobre Bhakti Yoga. Eu queria oferecer, em primeiro lugar, minhas homenagens ao meu mestre espiritual, Srila Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj, que foi uma grande pessoa na minha vida, ainda é, né? Apesar de ele já ter ido da nossa presença, ele já não está mais com a gente visivelmente, né? E para falar sobre Bhakti, sobre devoção, né? Meu guru, ele é o guru da devoção. Nós seguimos uma linha devocional, uma linha espiritual de devoção a Deus. Então, a gente começa explicando, né, nas escrituras antigas da Índia, que não são escrituras indianas, que é muito bom, muito importante a gente falar, né? O conhecimento revelado, ele é um conhecimento independente do local onde ele aparece. De uma certa forma, esse conhecimento transcendental, ele se manifestou em abundância na terra de Bharata. Ou seja, a terra de Bharata é como a Índia é conhecida pelas escrituras. Depois ela foi chamada de Índia porque alguns invasores, que eram de países do Oriente Médio, eles não conseguiam pronunciar a palavra Sindhu, rio Sindhu. E eles começaram a chamar os indianos de hindus. Essa palavra nem tem no dicionário sânscrito. Então, o que é a devoção, né? Nós seguimos o processo de Bhakti Yoga, devoção a Deus. E quem é Deus, né? Krishna. Nós temos, pela revelação dos grandes sábios e da própria personalidade de Deus, nós temos essa informação de que entre os infinitos nomes de Deus, um deles é Krishna. E por que Krishna? Krishna quer dizer aquela personalidade suprema que atrai a todos, né? Todas as almas que somos nós, todas as almas do universo infinito, estão em busca de alguma faceta, de algo que venha, que é originalmente vem de Deus, né? Vem de Krishna. Então, Bhakti Yoga, o caminho da devoção a Krishna. E dentro desse conhecimento, você tem etapas, né? A primeira etapa do buscador da verdade, de quem quer procurar pelo avanço espiritual, seria você saber a sua localização exata. São as perguntas inerentes ao ser humano, né? Quem sou eu? Da onde eu vim? Né? Por que esse mundo material existe? O que é esse mundo material? Por que existe sofrimento? Que é uma coisa interessante que eu vou dizer a vocês agora que estão ouvindo, né? Na rádio a gente não sabe quem está presente do outro lado, mas são coisas que me afetaram profundamente desde a minha infância. E por isso, e acarretou de eu seguir um processo espiritual. Desde muito cedo eu comecei a entender eu comecei a me perguntar sobre a morte. Eu tive uma vida de classe média, uma vida que eu tive algumas facilidades, eu podia ir para a praia, eu podia desfrutar de algumas facilidades do mundo material, do que a matéria oferece, e de um certo conforto na família, de parentes legais, de amigos legais, mas tinha alguma coisa que burilava ali, que me incomodava, que era a morte. A morte era sempre algo que perturbava a minha mente. Às vezes eu lembro que eu ia dormir e aquilo me incomodava, eu pensava, puxa, mas tudo isso que está acontecendo comigo, num determinado momento vai acabar e eu vou ter que enfrentar essa nova etapa da morte. E como um menino, né, como uma criança ignorante, eu sofria porque eu não entendia o que era a morte. E depois, na adolescência, eu continuei questionando, onde eu tive assim uma visão mais universal de Deus, eu saí um pouco do âmbito judaico-cristão que a gente é educado,
e comecei a ver coisas mais amplas, né? Porque Deus não estava só. Eu entendi que Deus não estava só naqueles principais fornecedores de informações, né? Tinha mais informação por vir. E aí, aos 21 anos, eu conheci o Movimento para a Consciência de Krishna. Eu estava na rua e eu comprei vários livros, porque eles são, né, os Hare Krishna, nós somos conhecidos porque trabalhamos com livros, com literatura transcendental. E aí, um desses devotos de Krishna, caminhando na rua, eu chamei, e eu quis até saber assim, ei, por que você se veste assim e tal, com essa roupa engraçada? E foi uma conversa muito simpática, porque ele era uma pessoa muito agradável. Eu acabei comprando vários livros deles. Entre eles, eu comprei um livro que me chamou muito a atenção, porque era mais ou menos o que eu percebia como ideal de vida. O título do livro era Vida Simples, Pensamento Elevado. Eu, quando fui adolescente, eu peguei onda, eu era surfista, eu gostava da praia, eu gostava da natureza, e eu via que tudo que estava sendo oferecido pela sociedade, em termos de prazer, em termos de busca, era tudo fadado ao fracasso. Tudo ia terminar de alguma forma, as pessoas sofriam brutalmente para alcançar um padrão que era ilusório. Eu conseguia entender isso muito cedo. Eu falava, por que tanto sacrifício para nada? Por que tanta loucura, essa correria? Você passa pelas pessoas na rua, você quer conversar. Não, eu tenho pressa. Mas qual é a sua pressa? Por que você tem tanta pressa, sendo que o final da sua vida é no cemitério ou no crematório? E eu já entendia isso muito cedo. Eu falava, não tem sentido. Vocês estão tentando me guiar para algo que não faz sentido para mim. E aí começaram as indagações. Quando eu encontrei esse devoto de Krishna, que se chama ainda Anartha Nivriti, quando ainda era no templo do Ipiranga, o Movimento para a Consciência de Krishna da ISKCON ainda estava no Ipiranga, na Rua Bom Pastor. Entre os livros que ele me vendeu, veio um livro muito fascinante, que é o Bhagavad Gita, que, por sinal, nós acabamos de imprimir a nova edição nossa do Bhagavad Gita. É um livro de conhecimento total sobre quem sou eu, quem é Deus e qual o caminho para se alcançar a região mais suprema de existência. O Gita realmente é um livro fantástico, apesar de não ser um livro muito fácil para leigos, mas ele tem informações muito fáceis e muito claras, mas também tem informações profundas sobre a nossa existência, sobre a verdade da alma. E o livro que me chamou a atenção foi Vida Simples, Pensamento Elevado, um livro fascinante que me mostrou que a felicidade da alma, ela só é encontrada na relação de devoção entre alma e Deus. A alma é uma partícula espiritual, de acordo ao que falam os grandes santos e a própria suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Ele dá todo esse conhecimento prático de quem somos nós. Nós somos uma centelha que habita um corpo. Em geral, as pessoas falam, eu sou... fala assim, a minha alma, né? Como se eu fosse um corpo e que tivesse uma alma. Mas as escrituras védicas, eles falam ao contrário. Eles dizem, eu sou uma alma que tem um corpo. Hoje eu habito um escafandro. Eu estou num escafandro que foi produzido pela graça de Deus, porque toda a energia é divina, a matéria é divina também, mas a matéria tem suas peculiaridades. A matéria ela tem situações pertinentes a esse mundo, a essa esfera de consciência, que não são satisfatórias para a alma. Janma, Mrityu, Jara, Vedi, né? Nascimento, velhice, doença e morte fazem parte do plano material. E aí o Bhagavad Gita, essas escrituras antigas da Índia, não só o Bhagavad Gita, como tantas outras escrituras, eles nos mostram que não somos um corpo material. Nós, por conta própria, resolvemos descender para esse plano de existência material. E aqui a gente está passando por milhões de vidas em diferentes ventres, né, rodando na roda de Sansara. Eles chamam roda de Sansara, significa que a cada momento você está numa situação diferente. Em alguns momentos você está numa situação confortável, rico, num plano meio celestial. E em outros momentos você está numa situação mediana, e em alguns momentos você está numa situação infernal, e depois você sai dela e você fica revolvendo nessa roda de Sansara durante infinitas vidas.
até que pela graça de uma alma iluminada, de um Messias, de um guru fidedigno, de um mestre espiritual fidedigno, você consegue sair dessa roda de samsara e pela graça dele você consegue perceber que você, pelo menos intelectualmente, que você não é um corpo material. Eu tive essa graça, o primeiro guru que veio para o Ocidente e fez um trabalho fabuloso foi Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, que é o nosso Jagat Guru. Ele abriu as portas do Vaishnavismo, do mundo da devoção a Krishna, para o Ocidente inteiro. E ele inundou em poucos anos o planeta inteiro com a devoção a Krishna. Hoje tem milhares de templos e milhares de livros sendo produzidos dando essa informação. Sambandha Gyana, a informação necessária para que a gente se localize no plano da matéria. Quem sou eu? Quem é Deus? Por que eu sofro? Por que eu tenho angústia? Por que mesmo eu tendo riqueza eu não consigo ser pleno? Aonde estão as respostas? Quem pode me dar a resposta? Existe Deus mesmo? Existe alguém que pode me guiar para o plano divino? Existe alguém que pode me dar a mão nesse plano e me levar para um plano superior de existência onde não haja esse sofrimento? Aqui, por mais que você tente lutar contra as carências humanas, lutar contra as dificuldades das almas que estão passando com fome, com sede, com frio, com guerras, a gente nunca vai eliminar isso totalmente do planeta, do mundo material, dessa esfera material, porque faz parte da esfera material. Mas Krishna vem no nosso socorro, Deus mesmo vem no nosso socorro. Ele fala nessa escritura sagrada, Bhagavad Gita, ele fala, eu descendo de tempos em tempos, ou eu envio alguém para iluminar as almas e para que elas voltem, para que elas se direcionem de volta ao lar, de volta, como é chamado no cristianismo, de volta ao reino de Deus. Então, devoção significa a entrega da sua energia de forma amorosa a essa personalidade suprema, a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Isso significa o caminho da devoção. Ele não é muito complicado de entender porque ele é inerente à alma. A alma está tentando se devotar a tantas coisas. Ela está devotada às coisas insípidas do mundo material, em ter um bom carro, em ter o melhor emprego, em ter a melhor casa, morar no melhor bairro. Mas tudo isso está fadado ao fracasso. Não que eu seja contrário a isso, ou que nós sejamos contrários a ter coisas materiais, mas o foco não é esse. O foco da alma tem que ser outro, onde ela vai achar verdadeira satisfação. Então, para os indagadores da verdade, para as pessoas que procuram para a verdade, porque eu não estou falando para pessoas que não querem. Eu estou falando agora na rádio, eu não sei quem está ouvindo, mas provavelmente Krishna colocou pessoas que estão dispostas a ouvir, às 8 horas da manhã do domingo, né, tem que estar disposto a alguma coisa, a melhorar alguma coisa na sua vida, né, para ouvir a Rádio Mundial, que é uma rádio aberta, de mente aberta, uma rádio que tem tantos programas espirituais. Para você que está me ouvindo, é para você que eu estou falando, né? Eu estou falando sobre devoção a Deus, sobre procura espiritual, sobre indagação profunda e verdadeira sobre a existência. E esse é o propósito do movimento para a consciência de Krishna, esse é o propósito que Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya, veio trazer para o nosso mundo. Mahaprabhu descendeu há 530 anos atrás, eu não sei se é exata essa data, mas ele apareceu na Bengala Ocidental, na cidade de Navadvipdham, e ele veio reviver esse conhecimento que estava perdido, o conhecimento que é um conhecimento muito profundo da alma, de quem somos nós como centelha espiritual e da suprema personalidade de Deus. Então, eu falei alguma coisa, já deu algum tempo de programa, eu queria fazer uma pequena abertura para se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Então, o nosso telefone aqui da Rádio Mundial para as questões são esses daqui, é 11 3262 4490 ou 11 3171 0221. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça a pergunta e aí você desliga o telefone e deixa que eu respondo aqui para a gente não bloquear a linha. Então, essa é a... Acho que tem alguém na linha.
Pois não? Bom dia. Bom dia. Aqui é Márcia de Parelheiros. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu gostaria que você explicasse a semelhança entre os ensinamentos de Jesus, Krishna e Buda. Posso explicar sim. Muito obrigado pela sua pergunta. Um bom dia a você. Bom dia. Por favor, seu nome de novo? Desculpa. Então essa senhora perguntou lá de Parelheiros, um abraço a todo mundo de Parelheiros, qual é a diferença, qual a semelhança dos ensinamentos de Jesus, Krishna e Buda. Bom, Jesus Cristo ensinou algo muito semelhante ao que Krishna ensinou. Jesus Cristo deu uma base sólida de amor a Deus, de devoção a Deus, de entrega a Deus, e ele fala uma coisa muito profunda, amar a Deus acima de todas as coisas. Na verdade, não é tão difícil para a alma, porque isso é intrínseco da alma. Existe a palavra Dharma. O que é Dharma? Dharma é a propriedade intrínseca de alguma coisa. Então, a propriedade intrínseca da alma é amar a Deus. Infelizmente, ela está cega, ela está perdida porque ela está num invólucro material e ela se perdeu no mundo material e não consegue dedicar o seu amor à suprema personalidade de Deus. Então, Jesus ele deu essa base sólida. Ele informou sobre um Deus pessoal, a pessoa de Deus, e ele falou, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, ele deu um alicerce sólido para o amor a Deus. Krishna, ele deu o próprio amor a Deus de forma mais integral. Se você for ver nas escrituras antigas da Índia, em cima desse alicerce, você pode dizer que tem que ser levantado algo mais. Quem é Deus? O que ele gosta? Porque para eu amar alguém, eu tenho que saber o que essa pessoa gosta, como que ele gosta que eu seja, como que eu vou me moldar nas características dessa pessoa suprema, o supremo desfrutador de tudo, o supremo controlador do universo, o Senhor de todos nós. Como que eu posso me ajustar com ele e levar prazer amoroso a essa pessoa suprema? Então, Sri Krishna Chaitanya, ele veio nos trazer exatamente essa ciência. As portas do mundo espiritual foram escancaradas por Mahaprabhu, por Krishna Chaitanya. Ele simplesmente revelou o que é o mundo espiritual, o que as pessoas fazem no mundo espiritual, qual é a relação das pessoas com Deus. Então, nós somos de grupos teístas, né? Tanto o cristianismo, entendido de uma forma profunda, é teísta, Deus pessoa. E o Vaishnavismo, a devoção a Krishna, é a mesma coisa, Deus pessoa. Amar a suprema personalidade de Deus é a meta última da alma. E o budismo, por último, eu vou explicar, o budismo não acredita em Deus. O budismo é a maior religião ateísta. Eu não falo isso pejorativamente, não sou contra budistas, mas simplesmente são ateístas. Eles não acreditam em Deus, eles acreditam que o prayojana, a meta a ser alcançada, significa que eu alcanço uma região vazia onde eu não existo. Né? Todas as regiões dentro do universo infinito, de acordo com as escrituras antigas da Índia, todas as regiões são possíveis. Quando alguém fala dessa região Nirakar, Nirvishesha, essa região do vazio, do sono profundo, muita gente fala isso, eu quero alcançar esse lugar onde eu tenho um sono profundo. Eu, particularmente, não quero. Eu quero continuar existindo como um indivíduo e buscando pela minha relação com Deus. Mas algumas almas, elas têm essa vocação de buscar essa região onde nada existe. Ela é chamada de região da imortalidade neutra. A imortalidade ela existe tanto no plano da matéria, porque somos almas imortais, que temos que passar pela experiência da morte. E basicamente é isso. O budismo ele não acredita em Deus, ele acredita na não existência. Uma vez que você supera os desejos da mente, você simplesmente não existe mais. Então eu espero que tenha ficado um pouco, tenha ajudado você. Né? Se você quiser mais, a gente vai passar o nosso telefone no ar daqui a pouco e você pode passar por WhatsApp e a gente pode continuar a nossa conversa. Parece que tem mais uma pergunta na linha. Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Eu sou a Andréia. Eu ouvi dizer que vocês têm muitos livros maravilhosos, né? E eu gostaria de saber qual que o senhor poderia me indicar. Tá, muito obrigado pelo seu telefonema, Andréia, e a gente vai responder para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom dia. Bom dia.
Então, nós temos vários livros. Nosso trabalho, inclusive, é de divulgação de livros, que é a forma mais fácil desse conhecimento atingir as pessoas. É claro que hoje, com os sites, né, com a internet, a gente tem muita coisa em PDF, mas essa pergunta é incrível, porque acabamos de receber da Gráfica nosso Bhagavad Gita, que é a canção do Senhor Supremo, é a informação toda que Krishna dá para seu discípulo e amigo Arjuna, né? O livro que tem milhares de anos, e é um grande conflito entre o questionamento do discípulo e os ensinamentos de Deus, né? Os ensinamentos de Krishna para esse discípulo, mostrando quem é ele, né? E qual é a meta última da vida a ser alcançada e como que ele faz para alcançar essa meta da vida. Então, o nosso livro chama Srimad Bhagavad Gita, o tesouro oculto do doce absoluto, na tradução e comentário de Srila Bhakti-Rakak Sridharadeva Goswami Maharaj, que é meu Parama Guru. Ele é o guru do meu guru, e ele é uma personalidade divina, com um conhecimento profundo e uma realização profunda sobre a existência da alma e da relação da alma com Deus. Então, quem quiser nossos livros, quem quiser acessar o nosso site, deixa eu ver aqui, como é que é? Tá bom. Então eu vou dar aqui eu vou dar o nosso site do nosso ashram, que é www.ashram.com.br, e como eu disse para outra ouvinte que fez a pergunta, a ouvinte de Parelheiros, se ela quisesse continuar com a conversa, eu vou dar o meu telefone pessoal para ela, que é 12-99663-0515, e ela pode me passar o WhatsApp, ela pode me passar as perguntas, a gente pode continuar a nossa conversa. E a Janavi está aqui comigo, é uma amiga que veio, que também esqueci de falar, eu estou aqui com o Damodara Prabhu, que é um grande amigo e presidente do Templo de São Paulo, que fica na Moca. A Janavi, que também, nas horas que ela pode, ela é mãe de família, trabalha e tudo, mas nas horas que ela pode, ela ajuda a gente. E ela está dizendo que a gente vai passar depois o site, né, da livraria. E eu queria também dizer que esse nosso templo fica na Moca, na rua Sapucaia 1111. Rua Sapucaia 1111. Ó, tem mais uma pessoa na linha, vamos... Tá. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Juliana e eu queria saber se vocês seguem o cristianismo. Ah, tá bom, Juliana. Muito obrigado. Eu vou responder agora. Obrigada, bom dia. Tchau, bom dia. O Vaishnavismo, ele naturalmente inclui seguir o cristianismo, né? O Vaishnava, o caminho espiritual, porque eu não gosto de chamar de religião. O caminho espiritual Vaishnava é o caminho espiritual da alma. Então ele engloba tudo e acrescenta mais ainda. Ele vai a fundo na percepção, na revelação de como satisfazer a pessoa suprema. Então, com certeza nós seguimos de forma indireta, seguimos o cristianismo. Não de forma direta. Nós não seguimos como assim, nós não vamos à igreja cristã, nós não vamos a uma igreja evangélica, não seguimos o catolicismo, mas de forma indireta nós seguimos naturalmente todos os preceitos cristãos. Eu espero que eu tenha respondido para você, né? Não tem muito mais para falar sobre isso. E esse programa, ele estará no YouTube, né? Esse programa estará no YouTube, ele está sendo gravado agora, e ele vai para o YouTube para ser apresentado, porque ele está sendo filmado aqui dentro da rádio. E a nossa livraria é a Livraria Bhakti Yoga, do Facebook. Quem acessar o Facebook vai escrever lá, Livraria Bhakti Yoga, e ali vai ter os links, você vai poder acessar como comprar o Bhagavad Gita, como comprar nossos livros e também entrar em contato comigo. Se vocês quiserem me acessar no Facebook, é j.arturbicudo. Eu estarei lá respondendo as questões e a gente vai ter, não no próximo domingo, no outro, quinzenal é nosso programa. Né? Se vocês estão todos convidados, quem tiver, né, disponibilidade e tiver interesse, 8 horas da manhã, Rádio Mundial, estaremos aqui.
Então, vocês tenham um bom dia, um bom domingo. Foi muito feliz esse momento aqui, poder falar de Krishna, falar da alma, falar das coisas tão incríveis que estão relacionadas à nossa boa fortuna, à nossa espiritualidade. Hare Krishna, um bom dia a todos. Vajahure manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Binda